Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és tão poderoso, Senhor. Tu és tão grande, Senhor. Nós te amamos. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és tão precioso para nós. Assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús, Senhor. Com exceção que nós queremos te reconhecer desde o início da caminhada. Mas nós queremos ouvir a tua voz com o nosso coração ardendo. Meu Deus, Todo-Poderoso. Oh Senhor, Deus bendito e santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tinha preparado uma palavra relacionada nessa temática do batismo, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi colocando uma outra palavra para ministrar o coração dos irmãos essa noite. Oh, doce Espírito de Deus, eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo do Senhor está colocando no meu coração. Então, meu irmão, abra a sua Bíblia. João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do verso 43. João capítulo 1. A partir do verso 43. Aleluia. Irmãos, esse local está repleto da presença, do poder de Deus. E há anjos do Senhor estrategicamente posicionados aqui. Mas a glória de Deus, a presença de Deus é algo tão forte que nós não conseguimos, não tem como nós enxergarmos em visão, porque nós seríamos completamente consumidos. A glória dele é algo tão lindo. Um dia eu perguntei ao Senhor, eu falei: Deus, por que eu quero tanto te ver mesmo que eu morra? Eu quero ver a tua face, eu quero ver além dos teus exércitos, dos teus anjos. Eu quero te contemplar, eu quero te ver como tu é. E Deus falou comigo
As pessoas morrem ao me ver, porque eu não tenho desejo de matá-las, mas é se elas contemplarem a minha beleza, elas vão morrer só da sensação que elas terão de terem perdido tanto tempo com outras coisas e não ficarem na minha presença. Nada se compara a mim, diz o Senhor. Mas eu me alegro quando os anjos do Senhor estão, porque Deus nunca está desacompanhado. Deus nunca está sozinho. Quando a presença dele está, primeiro vem uma comitiva de anjos, e eles enchem aquele lugar. E não importa se você não vê, ou se você vê, o que para Deus vale é que eu e você reconheçamos que Ele está aqui, que a presença dEle está aqui, que os anjos dEle estão aqui. Porque às vezes, o fato de ver, se nós não tivermos maturidade, isso até pode afetar a nossa fé, porque quando a gente não vê, a gente pode não crer. Mas aonde nós formos, nós temos que estar sempre reconhecendo: Deus está aqui. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem e os livram. Você pode não enxergar, mas você está andando na rua e há um exército ao teu redor, te livrando de coisas que você nem sabe, que você nem viu. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre coisas maiores. Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, irmãos, eu sempre desejei mais de Deus. Quando eu era um adolescente, houve vezes que eu me tranquei no meu quarto, e eu disse: Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir a tua voz audível. Eu sempre tive um desespero por mais de Deus. Pela manifestação da glória de Deus. Só que há um grande problema em relação a isso. Quanto mais nós experimentamos de Deus, quanto mais nós bebemos do Espírito Santo, mais desejosos nós ficamos, mais desesperados nós ficamos pela presença dEle. E nós olhamos para os tempos bíblicos, para os milagres que Jesus realizou, e nós podemos ter uma tendência de achar que essas coisas, elas aconteceram durante um tempo, e elas não acontecem mais. Mas, meu irmão, nosso Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo Deus ainda hoje. Não, Deus não precisa mudar, o mover de Deus não precisa mudar. Nós é que precisamos mudar. Eu já vi Deus operar tantos milagres, tantas curas, mas eu também já vi muitas coisas não acontecerem. Mas toda vez que algo não acontece, eu não tento criar uma justificativa bíblica, teológica, bonita, para
parecer que eu sou alguém inteligente, ou eu não peço uma explicação para Deus. Deus, me dá sabedoria para explicar isso, aquilo outro. Mas a oração que eu tenho feito diante de Deus é essa: Deus, eu sei que o milagre poderia ter acontecido, eu sei que essa cura poderia ter acontecido, eu sei que essa pessoa não precisaria nem ter morrido, Senhor. Eu orei, eu clamei, mas não aconteceu. Mas Pai, eu quero dizer algo ao Senhor: faça o que tiver que fazer em mim, para que isso não se repita, Deus. Muda a minha vida, muda a minha história, abre a minha visão, eu preciso olhar além. Jesus vem buscar uma igreja, irmãos, preciosa, imaculada, santa. Jesus, Ele não vem buscar uma igreja decadente, mas Ele vem buscar a melhor igreja de todos os tempos. João capítulo 1, a partir do verso 43, vai mostrar a experiência de duas pessoas, Filipe e Natanael, que ouviram isso da boca do próprio Jesus. João capítulo 1, verso 43 diz: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, Deus não nos fez para vivermos algumas experiências da Bíblia. Deus não nos fez para vivermos muitas das experiências que tem na Bíblia. Deus nos fez, irmãos, para vivermos além de muitas coisas que foram relatadas. A palavra do Senhor nos diz que se fosse escrito todos os milagres que Jesus operou nessa terra, não teriam onde armazenar isso. Não havia papiro naquela época para se registrar os milagres. Embora a Bíblia, irmãos, ela seja um livro teologicamente completo, doutrinariamente completo, mas ela não relata tudo que Jesus operou nessa terra. Jesus, Ele operou mais do que está registrado. De maneira, querido, que eu e você podemos viver experiências hoje muito além daquilo que conhecemos. Por exemplo, na época da Bíblia não tinha carro. A gente sabe de milagres, de missionários, que acabou a gasolina e eles precisavam chegar para pregar o Evangelho em determinado local, e mesmo com o tanque vazio,
Eles saíram do carro, deram as mãos e falaram: Senhor, nós precisamos pregar o evangelho naquele lugar. E quando eles entraram no carro, bateram a chave, o carro funcionou e viajaram quilômetros e quilômetros. Eu conheci um irmão, hoje ele é um pastor, ele é advogado também, pastor Aridalto, você conhece? Ele, numa época muito difícil da vida dele, ele estava falido, quebrado, e ele recém tinha se entregado ao Senhor Jesus, mas ele ainda tinha muitos resquícios do passado, do mundo, muitas tentações que ainda o cercavam, mas ele creu, ele resolveu se atirar de cabeça, porque ele precisava da transformação na vida dele, e ele resolveu. Ele era um homem que não valorizava a família, ele nunca investia na esposa dele, nos filhos, ele queria era pegar o dinheiro que ele ganhava nas suas ações e viver uma vida dissoluta. Mas ele se converteu e ele falou: não, eu vou fazer uma viagem com a minha família. Mesmo estando meio quebrado ainda, ele pegou o carro que ele tinha, ele foi viajar. E na viagem, irmãos, quando ele estava feliz com a família, de repente houve um acidente. Ele freou bruscamente e um carro bateu na traseira do seu. Destruiu a traseira do seu carro. E quando ele saiu do carro, só o carro dele tinha amassado, o outro carro não tinha amassado nada. E ele foi querer usar os argumentos dele, e ele já quis se exaltar. Ele falou: não, eu sou um novo homem. Esse cara aqui está errado, mas enfim. Ele falou: olha, faz o seguinte, destruiu aqui a lataria na parte traseira, mas tudo bem, segue a tua viagem, teu carro não aconteceu nada, só parece que tinha dado alguns arranhões. Falou: ó, você paga o seu carro, eu pago o meu, vamos viajar com a nossa família, o que importa é ter paz no coração e vamos seguir viagem. E ele começou a orar e falou: Deus, eu não tenho como pagar esse carro agora, eu queria poder gastar um pouco a minha família, nunca pude gastar, nunca fiz isso. Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manda uma provisão, para que eu possa usar esse recurso com a minha família nesse período. Ele foi parar para abastecer o carro. Irmãos, eu não estou contando história que eu li num livro, eu conheço esse irmão, ele mora hoje, ele é pastor, mora em São José do Rio Preto. Se quiser visitá-lo, ele pastoreia uma igreja chamada Igreja Batista, região sul. Ele parou para abastecer o carro e ele disse assim para o frentista: olha, enche o tanque, eu não sei se você vai conseguir abrir ali, porque está tudo amassado, mas tenta ver. Ele não quis nem sair do carro, porque ele estava tão assim, pesaroso com aquela situação. O cara encheu o tanque, foi lá. Ele disse assim: você conseguiu abastecer o carro? Ele falou: sim, por que não? Não está amassado? Ele falou: não tem nada amassado. Irmãos, diante de Deus, quando ele saiu do carro, não havia nada amassado no carro. O carro estava completamente reconstruído. Deus faz coisas que não tem como a gente explicar. Tem um irmão chamado Walter, nós carinhosamente o chamamos de Tim. Um dia, ele ficou empenhado na estrada.
o carro atolou, não sei se essa palavra empenhado usa aqui, mas enfim, o carro ficou atolado no barro e não tinha como sair. E ele tinha um funcionário que não era crente. E ele, um servo de Deus, um homem de Deus. Esse irmão, ele tinha um compromisso, ele precisava chegar. E ele disse assim: Senhor, se eu tivesse uma enxada aqui, eu poderia facilmente tirar esse carro desse atoleiro. Quando ele terminou de dizer essa frase, irmãos, literalmente na frente dele caiu uma enxada. O funcionário dele, que não era crente, falou: meu Deus, o que é isso? Ele falou: isso é o poder de Deus. Ele ganhou aquele homem para Jesus. Coisas absurdas, coisas maiores. Eu sei, irmão, o evangelho para o homem é loucura. Paulo diz que nós temos que crer na loucura da pregação. Alguns meses atrás, eu até falei que eu não ia contar essa história porque parece insanidade, mas eu vou contar. Eu fui pregar em uma igreja em Três Lagoas, e quando eu cheguei, eu estava carregando Bíblia e umas outras coisas que estavam no carro. Três Lagoas, a Andradina, dá 40 quilômetros. E eu desci, eu estava com a minha carteira de motor, minha carteira em cima das coisas, e eu não percebi, a carteira caiu daquilo que eu estava carregando, não estava com ela no bolso. Quando eu cheguei em casa, eu falei: amor, vamos almoçar fora. Já está muito próximo do horário do almoço. E aí eu coloquei a mão na calça e falei: cadê minha carteira? E aí eu lembrei que estava lá em cima, e quando eu botei as coisas, estava em cima daquela material que estava carregando, e quando eu coloquei o material em cima da mesa do meu escritório, não estava mais a carteira. E eu fiquei desesperado, eu tinha que fazer uma viagem para pregar a palavra, eu ia embarcar no voo, precisava dos meus documentos, todos os meus documentos na carteira. Eu falei: como é que eu vou viajar sem documento? Eu não vou poder pegar o voo, vai atrapalhar tudo, depois a gente ia sair num período de férias. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fui lá fora, procurei e pedi: Deus, derrama o teu poder, Senhor, que pelo menos, eu lembro que eu tinha dinheiro na carteira, eu acho que eu devia estar com uns 500, 600 reais na carteira. Eu falei: meu Deus, já é uma grana violenta isso aí, mas não é problema, pelo menos os documentos, que a pessoa tenha tirado dinheiro e jogado documento. Andei em volta da quadra, falei para a Ana Paula: vai almoçar. Eu não quis almoçar, falei: Deus, vou jejuar, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão do Senhor. Fiz boletim de ocorrência, fui atrás daqui, dali, pedi para o meu sogro orar, para alguns amigos orarem. Irmãos, quando eu já estava assim, me preparando para ir para o culto, à noite ia pregar na igreja, isso era um domingo, Ana Paula estava sentada na minha frente, nosso escritório, como hoje, a mesa fica um de frente para o outro. Ela estava sentada na minha frente, e aí eu lembrei que eu tinha deixado o cartão de crédito, estava na carteira, e me ocorreu o seguinte, aí eu fiquei até assim, não costumo me preocupar com isso, mas eu me preocupei. Eu falei: alguém pode fazer uma compra pela internet, com o número do cartão. Eu falei: aí vai embaçar toda a viagem mesmo. Eu falei: Deus, eu tenho que pregar daqui a pouco, eu não tenho como cancelar esse cartão, Senhor. Eu não vou deixar de me concentrar na Tua palavra, para eu pregar hoje à noite, abençoar o Teu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faça alguma coisa. Quando eu terminei de dizer isso, irmãos, eu sei que parece loucura, mas a carteira se materializou assim, a 1 metro da mesa do meu escritório, e caiu em cima da mesa, diante de mim e da Ana Paula. Eu falei: amor, eu não estou ficando louco. Ela falou: não, que eu também estou então. Então Deus é poderoso.
Jesus olhou para Natanael e disse: olha, você vai ver coisas maiores. E eu quero dizer, essa palavra, irmãos, não se estende a Felipe e Natanael. Em João capítulo 14, verso 12 diz: em verdade que te digo, todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras obras maiores fará. Além das obras que Jesus realizou, além dos milagres que Jesus realizou nessa terra, Deus vai usar eu e você para fazer obras ainda maiores. Não se preocupe, irmão, se nós ainda estamos longe de realizar coisas, não tem problema. O que nós não podemos é deixar de crer, é deixar de crer, é deixar de crer. Irmãos, eu ouvi o testemunho de uma missionária que hoje ela é usada com curas, sinais e maravilhas. Randy Bunker, não sei dizer o nome dela certo. Randy, eu chamo ela de Randy, que é. Você vê na internet, procura lá Randy, ela tem um cabelinho assim curto, uma loirinha. Ela mora em Moçambique. Essa mulher, ela é tão usada por Deus, que a Universidade de Harvard foi lá pesquisar como que tantos surdos ouviam no ministério dela, para ver se não era algum tipo de manipulação psicológica, alguém que, quem sabe, de alguma forma não era surdo, mas se emocionou e passou a ouvir, qualquer coisa assim. E eles levaram inclusive um surdo junto na equipe. E começaram lá a fazer as pesquisas, e as crianças vão andando com ela, e vão tocando nas pessoas, ela vai tendo alguma direção do Espírito, e as pessoas são curadas. E a equipe foi reunir, e eles começaram a falar: realmente, é muito difícil de fazer uma análise assim científica, porque não tem explicação. E a pessoa da equipe que era surda, ela teve que aprender a falar, porque ela começou a ouvir naquele dia, ela começou a fazer sinal: eu estou ouvindo vocês, isso é verdade, eu realmente fui diagnosticada com surdez. Do jeito dela, ela explicou. Nos Estados Unidos, existe uma igreja, um pastor chamado Bill Johnson, grande homem de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, um dia nós vamos com uma equipe lá para essa igreja, ver o mover de Deus que acontece lá. Eles têm um seminário onde eles formam alunos que são usados poderosamente através do poder de Deus. Isso é algo que acontece hoje. Nessa cidade, uma pessoa foi consultar um oftalmologista num retorno. E essa pessoa precisava fazer uma cirurgia muito séria. Um problema gravíssimo de visão. E quando essa pessoa chegou no consultório, ela é evangélica. Na verdade, se tornou porque se converteu por meio de um milagre. Ela chegou para o médico, um homem que não era crente. Não era, porque eu creio que já deve ter se tornado depois disso. Ela chegou e disse assim: olha, talvez o senhor não vai acreditar, mas lembra, eu fiz os exames, eu não consegui enxergar. O senhor pode mandar refazer os exames, se quiser fazer o exame para observar aqui se a minha visão ela está correta, se eu consigo enxergar, e depois pode checar os outros exames. Mas é o seguinte, o senhor sabe que tem uma igreja aqui nessa cidade, eles têm um seminário, alunos do mundo inteiro que estudam e que são muito cheios do poder de Deus. Um desses alunos doido me parou na rua e orou por mim, e a minha visão toda embaçada, eu quase cego. Mas quando ele terminou de orar, eu estava enxergando perfeitamente. Eu não sei se o senhor vai acreditar. Ele falou: eu vou, porque só hoje você já é a 4ª pessoa que está testemunhando o milagre desse povo. Irmãos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a vida das pessoas que você vai ganhar para Jesus, para operar no sobrenatural. Pastor, mas eu ainda nunca fiz um milagre, Deus nunca me usou para fazer um milagre. Não tem problema, o que eu e você precisamos é crer.
Não temos que fazer, nós temos que crer. Mas sabe o que eu aprendo com Felipe e Natanael aqui? Se nós quisermos de fato vermos obras maiores na nossa vida, se nós quisermos que a glória de Deus cresça, o poder de Deus cresça, nós precisamos aprender, primeira coisa, a elogiar sinceramente. Diga, eu preciso aprender a elogiar sinceramente. Quando Jesus olhou para Natanael, ele disse assim: olha, aqui verdadeiramente um israelita em que não há dolo. O apóstolo Paulo, quando pregou no Areópago, aquele povo estava ali cheio de deuses, imagens de escultura, era um povo completamente idólatra. Mas irmãos, quando Paulo foi pregar no Areópago para os atenienses, ali na Grécia, ele começa dando um elogio, ele fala: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, parabéns para vocês. Vocês são tão religiosos que vocês têm tantos deuses aqui, e vocês inclusive têm um altar a um Deus desconhecido, porque vocês têm medo de deixar de adorar um Deus que vocês não conhecem, e vocês colocaram um altar ao Deus desconhecido. Sabe de uma coisa? Esse Deus desconhecido é precisamente o que eu vos prego. Eu vou apresentar um Deus que vocês não conhecem. E Paulo, ele conseguiu conquistar o coração daquelas pessoas, porque ele foi sincero. Muitas vezes, irmãos, os milagres não acontecem porque a gente não é sincero, porque a gente quer dar explicação para tudo, a gente não quer correr risco de se humilhar, de ser humilhado diante de uma situação, da pessoa for chegar e falar: mas e agora? Você orou e a cura não aconteceu, e daí, meu irmão? Vou deixar de orar por causa disso? Vou deixar de crer no milagre por causa disso? Eu posso ser sincero com a pessoa. Como eu já disse, teve pessoas que eu orei, que eu jejuei, e o milagre não aconteceu. Mas já houve gente. Eu lembro de um jovem que estava à beira da morte, com AIDS, pneumonia no hospital. E me chamaram para ir lá orar. A família estava desesperada. Eu falei: mãe, pai. Eles falaram: pastor, já vieram orar. Já disseram, já nos consolaram, pastor. Deus levar o nosso menino, a gente está confiando em Deus. Eu falei: olha, tudo bem, é bom vocês terem um coração consolado, mas eu quero orar para que o seu filho seja curado e saia dessa UTI. Eu creio que Deus pode fazer isso. Nós começamos a orar, nós começamos a clamar, e quando eu terminei de orar, o Espírito Santo de Deus moveu meu coração a dizer que ele iria sair da UTI para o quarto, dentro de uma semana no máximo. Irmãos, para a glória de Deus, em 4 dias ele saiu da UTI e foi para o quarto. Depois de mais uma semana ele saiu do hospital e foi para casa. Eu creio que Deus pode fazer, mesmo quando a minha fé falha e as coisas não acontecem. Mas eu não culpo Deus, eu também não fico me culpando. Eu simplesmente digo: Deus, eu quero mais. Eu sei que existe mais. Nós precisamos de mais como igreja. Nós precisamos de mais como teu povo. Seja sincero. Coloque o desejo do teu coração. Se encha de compaixão. Elogie as pessoas. Elogie sinceramente. Um dia eu fui orar por uma tia minha. Ela estava com um problema muito sério no pé, ela não conseguia colocar o pé no chão. E eu vi aquela situação, aquilo me comoveu. Eu disse: tia,
deixa eu orar, deixa eu gastar um tempo aqui, o Senhor vai operar um milagre, a senhora vai poder pisar no chão, seu pé não vai doer mais. Eu comecei a orar por ela, mas eu percebi que a oração não passava do teto, não ia, parecia que tinha uma barreira. Imediatamente o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração enquanto eu orava. Ele disse: olha, a sua tia não está recebendo essa oração, porque quando você era criança, se converteu, você foi um arrogante, e por ela ser católica, você sempre ofendeu a religião dela. Você dizia que ela era uma idólatra, que tinha demônios atrás das imagens de escultura dela. Independente, irmãos, da idolatria ser pecado, de demônios agirem atrás de imagens de escultura, nós não podemos falar de maneira desonrosa e de maneira ofensiva com as pessoas. Eu falei: Deus, o que eu faço agora? E o Espírito Santo começou a me conduzir em oração, e eu parei de orar para que o milagre acontecesse no pé da minha tia. E eu falei: Deus, antes desse milagre acontecer, eu preciso te agradecer por algo. Eu quero te agradecer pela vida da minha família. Quero te agradecer em especial pela vida da minha tia. Porque a primeira vez que eu ouvi o teu nome, Jesus, foi porque os meus tios e as minhas tias me levaram para uma igreja. E lá naquela igreja eu ouvi o nome mais poderoso do universo, que é o teu nome, Senhor Jesus. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque eu aprendi a ser um homem honesto dentro dessa família. Eu aprendi a ser um homem de bem. Não foi na igreja, dentro da minha casa. Eu aprendi a respeitar as pessoas, respeitar as mulheres. Eu te louvo por isso, Senhor. Irmãos, quando eu comecei a fazer aquela oração, minha tia começou a chorar. E de repente ela disse: filho, o pé da tia não está doendo mais, não está mais inchado, eu estou conseguindo pisar. E ela começou a andar e a glorificar a Deus. Mas nós temos que ter sinceridade no coração. Nós não precisamos maquiar as coisas. Nós temos que elogiar as pessoas, mas nós também temos que ser sinceros. Tem hora que dá, outra hora não deu, mas eu vou continuar insistindo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegre com aqueles que estão alegres. Mas às vezes, irmãos, quando alguém está chorando por uma perda, por um luto, a gente quer animar a pessoa. Não, Deus quis assim, foi a vontade de Deus. Misericórdia, irmãos. A gente cria uma revolta contra Deus no coração daquela pessoa, como uma mãe que vê um filho bebê morrer, dizer: foi a vontade de Deus. Se console, mãe. Não. A vontade de Deus seria que um homem de Deus, uma mulher de Deus, jejuasse, orasse, pagasse o preço da revelação, colocasse a mão no peito daquela criança e dissesse: ressuscita em nome de Jesus. Mas às vezes a gente não consegue, não tem problema. A gente tem que se humilhar. Quando acontece uma tragédia, irmão, eu não fico dando explicação, me aproximo da pessoa e digo: meu irmão, eu não sei muito bem o que te dizer, mas eu estou aqui para chorar contigo. Se for preciso a gente chorar a noite toda junto, a gente vai chorar. Eu estou aqui para te abraçar e dizer que eu te amo, meu irmão. Nós vamos passar junto esse deserto. Nós vamos clamar juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, quando a pessoa se alegra com um milagre, oh, glória a Deus, a unha encravada curou daquela pessoa. Oh, glória a Deus, o pé da tia que estava inchado desinchou e foi curado. Aí a gente já vem todo religioso: mas calma, não é assim, nem sempre Deus faz milagre, tá? Eu quero que você entenda isso aí. Às vezes tem gente que morre, tá? O pastor lá na igreja falou. Então a gente faz o contrário. Não se alegre. É uma pequena nuvem,
É uma pequena nuvem? Não tem problema. A pequena nuvem, meu irmão, é um anúncio que virá uma grande chuva. Chuva de poder, chuva de glória, chuva de unção. Se você crê, abra a tua boca, dê um brado de louvor, aplauda ao Senhor. Eu preciso me alegrar. Eu preciso crer contra a esperança. Eu tenho, meu irmão, que ser sincero, elogiar as pessoas, estar sintonizado com a situação, ter discernimento do Espírito. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas não precisam nem ouvir a nossa pregação para se converter. Elas só precisam ver o amor de Deus em nós. Quantas pessoas que eu fui ouvir testemunho, por que ela veio para a igreja, por que ela entregou a vida para Jesus. Tem gente que fala assim: pastor, um dia o moço falou, nunca ninguém na minha família disse que me amava, pastor. Eu coloquei os pés nessa igreja, eu já ouvi uns 200, eu te amo desde que eu entrei aqui. Eu nunca mais vou sair daqui, pastor. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Nunca, pastor, alguém me convidou para ir na casa dele. Eu vi que nessa igreja teve 40 irmãos que me convidaram para ir na casa dele essa semana. Diz que vão orar por mim, no final vai ter lanche ainda, pastor. Nunca alguém me convidou para um negócio desse. Você percebe que é o discernimento, nós temos que olhar. Às vezes tem pessoas, irmãos, que elas só precisam, antes de você pregar, falar que ela tem que se arrepender disso, se arrepender daquilo, que ela é uma pecadora, que ela é isso, que ela é aquilo. Às vezes ela precisa ouvir uma palavra assim: olha, eu quero dizer uma coisa. Você é uma pessoa tão especial para Deus. Deus te ama tanto. Um dia uma moça veio fazer uma pesquisa religiosa comigo. Ela era estudante de história. Ela me fez várias perguntas sobre religião, sobre a igreja que eu pastoreava e tal, e tal, e tal. Terminou a pesquisa. Eu olhei bem fundo nos olhos dela e disse assim: Jesus está com uma saudade de você. E ela começou a chorar compulsivamente. Ela me agarrou, ela pulou no meu pescoço e me abraçou e chorava. Ainda bem que a minha esposa estava em casa. Eu falei: amor, vem cá, porque ela me abraçava. Eu dizia: vem cá, amor, vamos abraçar essa moça juntos. Ela está voltando para Jesus hoje. Ela há muito tempo estava desviada dos caminhos do Senhor. Uma coisa tão simples. Mas nós precisamos ter sinceridade, discernimento, elogiar as pessoas. Elas são importantes para Deus. Irmãos, uma vez eu procurei o pastor Eibe, eu sentei com ele para ouvir várias coisas sobre a visão de discipulado, de MDA. E o pastor Eibe é uma das pessoas assim, irmãos, é impressionante. Você está com ele, você se sente uma pessoa mais importante do mundo. Parece que você é o pastor da maior igreja que existe na face da terra. Ele trata você de uma maneira que você pode pastorear uma célula. Ele fala assim: meu Deus, que célula extraordinária, que igreja extraordinária que você pastoreia. Olha, eu viajo o mundo inteiro, mas eu senti algo aqui que eu nunca senti na minha vida. Impressionante. Ele fala de uma maneira. E eu conversei, ele me ensinou tantas coisas. Mas teve uma pergunta assim, meio marota que eu fiz para ele. Eu falei: pastor, o senhor fala tanto de elogiar as pessoas, mas pastor, vamos ser sinceros, agora sim, como teólogo, falei para ele. João Batista chegava para os fariseus e falava: raça de víboras. Paulo disse que queria entregar o Alexandre Latueiro para Satanás. Eu falei: pastor, isso não é um elogio, não é uma forma. Eu falei: pois é, mas quem disse que o João falava assim de forma áspera?
Mas aí ele falava, vocês estão agindo igual cobra, não faz isso. Quem sabe Paulo olhou para o latoeiro e falou, latoeiro, eu tive que te entregar para Satanás, para que pelo menos a tua alma seja salva, latoeiro. Meu Deus, é tão difícil para mim isso, você não sabe. Às vezes o texto, ele não dá cada detalhe. Ele falou, olha, pastor Eibe, eu vou acreditar porque é o Senhor que está falando. É muito amor no lance, é demais. Então nós temos que aprender, irmãos, elogie as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém cresce no sobrenatural sob um ambiente de crítica, de censura. Elogie a tua célula. Sabe, tem líder que quando está diante de uma célula e faltam as pessoas, ele xinga quem veio. Fala assim, ninguém tem compromisso nessa célula, pelo amor de Deus, só 3 pessoas aqui nessa noite, misericórdia, vamos orar. Meu Deus, a pessoa foi na sua casa, só está você e ela, meu irmão, tratamento VIP, tem que ser uma célula personalité, cuida, ama, faz ela comer todo o lanche que você fez, não tem problema. Prepara um pote e fala, olha que benção, irmão, hoje sobrou para você levar para sua casa. Leva para o teu vizinho e chama ele semana que vem, fala, vai ter esse mesmo bolo na célula semana que vem, você vai poder comer lá. A gente tem que ser empolgado com as coisas, servir a Deus com alegria, é maravilhoso. Meu Deus, o relógio endemoniou agora, mas eu não vou demorar. Outra coisa, irmão, nós temos, se a gente quiser viver coisas maiores, nós temos que aprender a crer rapidamente. Diga, eu preciso crer rápido. Meu irmão, tem gente que fica demorando para crer. Olha o Natanael, Jesus falou. Primeiro, ele deu uma questionada com Filipe. Mas pode vir alguém tal assim, será que é Jesus mesmo? Quando ele encontrou Jesus falou para ele, Natanael, ele falou, como é que você me conhece? Ele falou, rapaz, quando Filipe te chamou debaixo da figueira, eu estava te vendo. Ele falou, é o Messias, aleluia. Meu irmão, para um pentecostal, isso até é prova, mas para um judeu isso não vale nada. Profecia, revelação. Para um judeu e para um crente mais histórico, isso às vezes dá até raiva. Ele até sai, ele fala, agora que eu não acredito mesmo. Ah não, o pastor falou que tem uma revelação, então eu não acredito. Se ele me explicasse no grego e no hebraico, tudo bem, eu até acreditaria. Mas revelar que o pastor viu o anjo, não acredito nada disso, isso é besteira, isso é coisa de gente louca da cabeça, e é coisa de gente louca mesmo, mas é gente louca por Jesus, apaixonada pelo Espírito Santo. Tem que crer rapidamente, meu irmão, é doido mesmo, tem que olhar e falar, eu creio, em nome de Jesus. Meu irmão, meu Deus, eu era um pastor que era tão difícil as coisas acontecerem no ministério, ninguém se convertia, irmão, eu não conseguia ganhar uma alma para Jesus. Mas quando um pastor pregava aqui na conferência, ele dizia, olha, um dia você vai estar pregando diante das multidões, eu dizia, eu creio, eu tomo posse para a minha vida. Eu sempre acreditei. Às vezes eu não acreditava, mas se eu não acreditasse, eu calava minha boca. Eu só declarava vitória para a glória e honra do Senhor. Tem que crer, meu irmão. Quando um pastor diz, Deus vai usar pessoas aqui que vão em velórios e mortos vão ressuscitar, eu digo, eu creio, eu pego para mim aquela palavra. Eu nunca imaginei que eu poderia orar por alguém e a pessoa ser curada. Mas toda vez que pregava, eu acreditava. E o Espírito de Deus começou a me encher num íntimo de compaixão. Eu lembro, a pastora Ana Paula estava junto comigo. Na igreja chegou um irmão e falou assim, pastor, eu sofri um acidente, graças a Deus eu sobrevivi, está tudo bem, mas eu estou aleijado da mão, pastor, minha mão não mexe mais. Eu gosto tanto de trabalhar, pastor, ficar dependendo do governo, é tão difícil, eu trabalho, faço trabalho braçal, pastor, mas essa mão aqui eu não consigo. Falou, cheguei, eu e a pastora Ana Paula, falei, amor, pega na mão desse irmão, vamos orar.
O Espírito Santo de Deus me disse: olha, pela fé, aperte a mão dele, os dedos dele pelo menos 7 vezes. Creia, eu vou fazer um milagre. E eu fiquei apertando a mão dele, orando, chorando com ele. Na 7ª vez eu falei: irmão, mexe a sua mão. E ele olhou, fez assim: meu Deus, pastor, a minha mão está curada. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio. E eu creio rapidamente. Ah, pastor, se não acontecer, o problema é meu. O problema é seu, não é de Deus. Nós temos que buscar mais, nós temos que nos empenhar mais, nós temos que clamar mais. Mas eu não posso ficar, meu irmão, querendo que Deus me prove tudo, que Deus me explique tudo, que eu entenda tudo. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para crer. É claro que com o passar do tempo, muitas coisas vão se revelando a nós, mas não espere ter revelação de tudo. Se eu fosse entender, meu irmão, tudo que eu tinha para fazer, como pastor, como líder, talvez eu nunca teria aceitado meu chamado. Nós temos que aprender com o nosso pai da fé, Abraão. Abraão, sai no meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se tu uma bênção. Você imagina o Abraão chegando para Sara: amor, vamos mudar de cidade. Lá tem shopping? Não sei. Não sabe? Bom, é que às vezes a pessoa não sabe, né? Eu falei para Ana Paula, aqui em Paranaíba tinha shopping. Tem ali na cidade, no centro ali é um shopping, né, irmãos? Pela fé, em nome de Jesus, assim. Elogiando bem, né? Aí a pessoa pergunta: mas nós vamos morar numa casa boa? Pois é, não sei. Abraão não sabia de nada. Ele só sabia que ele tinha que sair da terra dele, do meio dos parentes ainda, irmão. É muito difícil. Mas ele obedeceu. Ele não ficou pedindo explicação. A, mas B, onde eu vou, o que eu vou fazer? Deus disse para Abraão: Abraão, oferece Isaac. Isaac obedeceu. Aí Isaac viu a lenha, viu o cutelo, que era a faca para matar o cordeiro, viu as cordas. Viu o material para preparar o fogo. Ele era um adolescente, devia ter uns 12, 13 anos, cara esperto. Falou: pai, cadê o cordeiro? Sabia que o pai era doido. A gente está indo para adorar no monte, tem que matar, sacrifício, cadê o cordeiro, pai? Irmãos, nós precisamos aprender a ter a fé de Abraão quando os nossos filhos nos perguntarem coisas que nós não sabemos. Abraão não deu explicação para ele: olha, sabe, filho, Deus mandou um negócio, eu tenho que obedecer, não sei o que lá, não sei o que lá, que a Bíblia diz assim, assado, não. Ele olhou para o filho dele e disse: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz, irmãos, o escritor aos Hebreus teve a revelação do Espírito. Ele disse que Abraão, ele acreditou inclusive que mesmo que ele tivesse que matar o seu filho, Deus poderia o ressuscitar. Nós temos que aprender a olhar para situações que a gente não tem explicação, não sabe o que dizer, mas nós podemos dizer: eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Deus vai prover, Deus vai operar o milagre, e Ele vai usar a minha vida, vai usar a vida da igreja. Para finalizar, se eu quiser, meu irmão, se eu quiser de fato viver obras maiores, ver coisas maiores, eu tenho que elogiar as pessoas sinceramente. Eu preciso ser sincero. Eu preciso crer rapidamente. Para de ficar questionando tudo, perguntando tudo. Eu também preciso aprender
com esse episódio, que além de tudo isso que eu já falei, eu preciso sair da minha zona de conforto. Natanael estava de boa na lagoa, debaixo da figueira, tranquilo, na bênção, desfrutando do sobrenatural. Não me deu tempo aqui para terminar, tá, irmão? Um aviso aqui. Tem que apresentar uma criança, vou apresentar. Mas ele estava lá de boa. Quando Filipe falou para ele de Jesus, ele falou: será isso e aquilo? Tudo bem. Filipe falou: vem ver. Ele saiu debaixo da sombra e da água fresca e foi até onde Jesus estava. Meu irmão, nós temos que ir no lugar do milagre. Nós temos que viver com pessoas que estão dispostas a desejarem o sobrenatural de Deus. Quando eu sei que um grande homem de Deus vai estar na região, um dos homens mais usados por Deus em curas, sinais e maravilhas, chamado Randy Clark, vai estar pregando em Jales, 7 e 8 de outubro. Eu já falei para a pastora Amélia: pastora, eu preguei lá domingo passado, e falei assim: minha pastora querida, eu não sei se vai dar para eu vir no evento, participar de tudo, mas a senhora tem que me colocar na frente desse homem, ele tem que impor as mãos na minha cabeça e orar pela minha vida. Eu quero receber a unção. Ele falou: claro, e eu vou fazer isso. Quando eu vejo um homem de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, quando eu vi a primeira vez o pastor Jetro pregando, eu falei: eu vou colar nesse homem, e eu vou aprender, meus irmãos, quanto Deus fez na minha vida. Tanta gente deseja, tantos pastores: poxa, como eu queria ser discipulado pelo pastor Jetro. Eu falei: pois é, muita gente queria também quando eu conheci, mas eu falei: agora eu vou colar e não tem jeito. Colei e não tem como ele se livrar de mim, nunca mais na vida dele. Eu vou atrás. Tem que sair da zona de conforto. Ah, pastor, mas não é o discipulador que tem que vir atrás do discípulo? É. Agora, isso não nos dá o direito de, como discípulo, ficar parado. Jesus disse aos seus discípulos: ide. Jesus disse: vinde. Tem hora que Jesus mandava ir, tinha hora que Jesus mandava vir. Você tem que vir após mim, eu vou fazer você pescador de homem. Se eu quiser o sobrenatural de Deus, se eu quiser obras maiores, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Pastor, é tão bom, Deus já usou tanto a minha vida. Glória a Deus, é uma bênção, seja grato. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos tempos o Senhor ia despertar um espírito de graça e de súplica. Deixa eu te falar uma coisa: nós não podemos desprezar o nosso passado. Nós não podemos deixar de agradecer tudo que Deus já fez na nossa vida e na nossa história. Todos os pastores que já passaram sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Eu já tive pastores extremamente avivados, e é os que eu convivo mais hoje. Mas eu já tive pastores também que eram extremamente metódicos e a gente não podia fazer nada. Eu lembro uma vez que eu chorei num culto, o pastor mandou os diáconos me levar para uma sala. Eu não podia chorar na hora do culto, que isso era pentecostal. Aí fiquei lá chorando dentro da sala. Não, verdade, o pastor pregou e eu me impactei com a mensagem, eu comecei a chorar, porque eu estava com alguns pecados, eu era adolescente, eu confessei os pecados, eu comecei a chorar. E quando eu estava chorando, os diáconos me cercaram, me mandaram: vamos lá para uma salinha. E eu pensei: meu Deus, eles descobriram tudo. Pensei, Deus revelou para eles na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, eles olharam para mim e falaram assim: por que você está chorando? Eu falei: vocês não sabem? Não. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: eu estou chorando porque o pastor pregou sobre se arrepender, e eu tenho alguns pecados que não vê o caso citar agora, mas eu me arrependi, e eu quero mudar de vida. Tá bom, pode se arrepender, pode mudar, mas nada de chorar na igreja, que isso é coisa de pentecostal. Vai chorar na tua casa. Tá bom. Mas, meu irmão, eu aprendi com aqueles pastores, eu aprendi com aqueles irmãos. Eu sou grato a Deus até hoje por eles.
Seja grato por tudo que Deus fez até aqui. Seja grato por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Mas há um espírito de súplica dentro de você, que precisa dizer: eu quero mais, eu preciso de mais, eu dependo do poder de Deus, eu dependo da glória de Deus. É isso, irmãos, que vai nos fazer ganhar as nações. Nós não queremos apenas ser uma igreja grande, nós não queremos apenas olhar e dizer: glória a Deus, nós multiplicamos, somos uma igreja perseverante. Não. Nós precisamos ser uma igreja que vai impactar as nações para a glória de Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e dizer: Deus, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais da Tua unção. Eu preciso mais do Teu poder. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu sei, nós não temos muito tempo aqui. Mas eu quero encerrar orando por você, orando por mim. Irmãos, Natanael saiu da zona de conforto dele. Aquela música, então vem me incendiar com o teu poder. O pessoal sabe fazer ao vivo, que é coisa linda. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina, irmãos, como nós devemos obedecer ao Senhor. Jesus disse: olha, eu irei, mas eu mandarei um Consolador. O Espírito do Senhor, Ele vos ensinará em toda a verdade. A palavra Consolador no grego é alguém que está ao lado. O Espírito Santo, irmãos, Ele mora dentro de nós. Mas quando a Bíblia diz que Ele é um Consolador, que Ele está ao lado, não está falando do local onde o Espírito Santo habita, porque Ele habita dentro, mas está falando de que maneira nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo, como alguém que está do nosso lado. Está vendo essa pessoa que está aí do seu lado? Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus é mais real do que ela para você, porque ela pode vir a faltar, mas o Espírito Santo de Deus não. Ela tem as limitações dela, ela pode ir embora, mas o Espírito Santo de Deus não te abandona. Ela pode ficar doente, mas o Espírito Santo de Deus não fica. Nós temos que olhar para o Espírito Santo como a pessoa mais importante e que a gente mais ama nessa vida. Sabe, eu já tive situações de achar que eu poderia perder minha esposa, ter perdido ela num acidente, alguma coisa, minha filha. Situações, às vezes, de perder notícia de voo, de você ficar naquela paranoia: meu Deus, aconteceu alguma coisa. E houve situações já bem graves em relação a isso, que não tinha notícia, não queriam dar notícia. Mas todas as vezes eu falei: Senhor, vai ser muito difícil para mim isso. Se isso for real, vai ser muito difícil. Mas eu quero dizer uma coisa, Espírito Santo, que eu não possa perder a Tua presença. Eu te amo mais que minha esposa, que minha filha. Eu te amo mais que qualquer outra pessoa na face dessa terra. E é por te amar que eu consigo amar elas.
Nada é mais importante que o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Por isso que o Senhor diz: olha, não entristeça o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado. Não apaguem o Espírito. Meu irmão, não quero nem saber se alguém me vem com a conversa que apaga a unção, a glória, a presença do Espírito Santo. Eu digo: eu não quero saber disso. Eu prefiro ser considerado um moleque, eu prefiro ser considerado até louco, não tem problema, mas eu quero viver cheio da unção de Deus. Paulo diz: eu me fiz louco para ganhar os loucos. Paulo diz: o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Quem creu na loucura da pregação? Será que alguém pode crer nessa loucura nessa noite? Natanael e Filipe creram. E eles começaram tendo uma revelação de um profeta que viu eles debaixo da árvore. Mas eles creram. E sabe o que aconteceu? Eles se tornaram discípulos do Senhor Jesus. Natanael e Filipe, 3 dias depois, viram Jesus transformar água em vinho em Caná da Galileia. Eles viram Jesus curar leprosos. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus passar pela cruz, enfrentar a morte e ressuscitar. Eles viram a sombra de Pedro curar. Eles viram a igreja em um só dia ganhar 3.000 almas, depois 5.000 almas. Eles viram. E se eu e você crermos, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Pode ser pouco, pode ser só o começo, não tem problema. Deus não despreza os humildes começos. Creia. A handbanker que eu falei no início, aquela mulher usada por Deus com curas e milagres, quando ela começou a crer nisso, ela não podia ver um paralítico que ela orava por cura. E ela conta que ela orou por mais de 600 paralíticos e nenhum foi curado. Mas lá pelos 600 e pouco, ela colocou a mão naquele homem completamente paralítico. O poder de Deus veio, ele saltou da cadeira. E hoje dezenas de paralíticos foram curados e mortos ressuscitados através do ministério dessa mulher e do esposo dela. Eu e você precisamos crer. Eu e você temos que insistir, mesmo diante das oposições, mesmo diante daquilo que o diabo julga como fracasso. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus não considera fracasso aquilo que você faz pela fé. Tudo isso não tem passado desapercebido aos olhos de Deus. Deus pediu Isaac para Abraão, mas Abraão não precisou entregar o Isaac, mas ele teve que ter a disposição. Meu irmão, tem coisas que podem não acontecer na hora, mas se eu insistir, se eu perseverar, é uma questão de tempo, vai acontecer, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vamos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos pedir esse milagre, esta unção, esta graça de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia.
Porque o Pai responde o clamor. É na intensidade do teu clamor que o Senhor te responde. Peça para o Senhor: Senhor, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te desejo, eu te almejo. Meu coração é teu. Pai, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Há muito de Deus para ser derramado sobre este lugar. E o Pai, o nosso Pai, espera ouvir o teu clamor nessa noite. Senhor, nós te desejamos, Pai. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que Tu és. Nós desejamos um tempo de sobrenatural do Senhor. Nós desejamos, Pai, que paralíticos, quando entrarem nesse lugar, sejam completamente curados. Nós cremos no Deus dos milagres, no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural. Nós cremos, Pai, que uma unção nova do sobrenatural do Senhor chega neste lugar agora, 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 por causa do Teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, na certeza que temos, na convicção que temos, Senhor, que coisas sobrenaturais o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Nós temos certeza, Pai. Nós enchemos nosso coração de fé no Teu nome, no Teu poder. Nós tomamos posse do Teu querer para nós nessa noite, Senhor. Por isso nós enchemos esse lugar de adoração ao Teu nome. Nós te adoramos e glorificamos a Tua presença. Nós reconhecemos a Tua presença aqui. Nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Tu és incomparável, Senhor. És o único, não há outro. Não houve nem nunca haverá outro Deus como Tu. Não há outro Deus sobre nós. Nós te bendizemos nessa noite, Pai. E aplaudimos a Tua presença, na certeza daquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Glorifique o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o domínio, Teu é o poder. todo poder a Ti, Senhor. Sempre amém. Tudo para Ti, meu Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Quando nós começamos esse momento de oração ao final aqui da palavra, o Senhor enviou uma comitiva de anjos especiais que entraram aqui nesse lugar. Eles estão aqui, espalhados nesse lugar. Oxalá, socande, gaia, laba, soba, labada. Oh, Senhor. Eles estão com espadas incandescentes. Lembra quando o anjo pegou a brasa e tocou os lábios do profeta? Oh, caçoie la baraba lama.
Espírito Santo de Deus me diz que essas espadas incandescentes não são dos anjos. Oh Deus! Essas espadas são nossas. Ele nos deu a sua palavra. Oh, Ele nos deu a sua palavra. Mas assim diz o Senhor: eu estou aumentando o fogo das palavras que sairão da tua boca. Não se impressione se quando você começar a falar da palavra de Deus no trabalho, as pessoas vão te interromper e dizer: eu não sei o que eu estou sentindo, eu estou sentindo um calor dentro de mim. Você vai dizer: receba o fogo de Deus. Pegue as armas, pegue as armas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer algo novo de Deus? Faça algo para Deus que você nunca fez. Feche os seus olhos e comece a se comprometer com o Espírito Santo nessa noite. Deus não entrega espada de fogo para ficar guardada em casa. O que você vai fazer de novo para Deus? O que você vai fazer? Algo inédito? Eu não sei. Pode ser um jejum. Eu não sei. Pode ser entregar algo que você nunca entregou. Mas o Espírito Santo de Deus está ministrando agora ao teu coração. Eu declaro uma obra inédita do Senhor